Irmãos, nessa noite eu queria conversar um pouquinho com vocês, rapidamente, sobre a importância de nós nos encorajarmos mutuamente nesse tempo. Meus irmãos, nós temos plena noção que esses são tempos difíceis, tempos de notícias difíceis, tempos de lidar com decisões difíceis demais, tempo de muita dificuldade para nós. Sabemos também que nesse exato momento, mesmo em meio às dificuldades, Deus tem realizado coisas extraordinárias. Deus tem feito coisas esplêndidas. Deus tem realizado milagres extraordinários. Às vezes temos dificuldade na área da saúde, Deus está realizando milagres na vida familiar. Às vezes estamos lidando com nossos medos no meio dessa pandemia e Deus está liberando em nós alguma outra área da nossa vida em que Ele está trabalhando, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que ainda que a gente viva momentos difíceis, Deus está agindo em nosso favor de alguma maneira, ainda que a gente não entenda. Mas é verdade também, irmãos, que em momentos difíceis assim, todos nós estamos sujeitos a ter os nossos dias maus. Semana passada tivemos uma conversa deliciosa aqui com dois jovens, com o Diogo e com o Matheus Augusto, e foi uma conversa legal em que o Diogo também citou uma coisa, que Deus está nos preparando para os dias maus. E é verdade, irmãos. Ainda que nós tenhamos fé no Senhor Jesus, ainda que nosso coração seja cheio de esperança, ainda que nós tenhamos uma grande fé, nós também muitas vezes passamos por dias maus. Dias maus são aqueles, irmãos, em que alguma coisa dentro de nós muda e somos muitas vezes tomados pelo medo, tomados pela tristeza, tomados por preocupação excessiva, tomados às vezes pela ansiedade. São dias, isso não acontece todos os dias, isso não acontece por períodos grandes, mas todos nós podemos ter dias, semanas ruins. Semanas ruins acontecem na vida de homens e mulheres de Deus muito consagrados. Eu, na semana passada, eu tive a minha semana ruim. Uma semana em que meu coração ficou muito atribulado por uma série de questões, em que o meu humor foi lá embaixo, meu coração foi tomado de tristeza, tive uma questão de ansiedade, preocupações excessivas. Todo mundo tem uma semana ruim, todo mundo pode passar por um dia ruim, todo mundo. O apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo narra nas suas cartas momentos em que ele temia até pela própria vida. Nós temos relatos de homens e mulheres de Deus em que passaram momentos depois, ou no meio, ou depois de grandes batalhas na vida, em que tiveram um dia bem difícil, dias e semanas difíceis. Isso pode acontecer na vida de qualquer um. Por isso pode ser que você esteja vivendo esse tempo assim, vivendo esse dia assim, essa semana assim. Você possa estar vivendo um período assim. Tudo bem, isso acontece. Isso não significa que você não tem fé. Isso não significa que você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso não significa que você está abandonado por Deus. Isso não significa que você está vivendo uma vida de pecado. Claro, se você de fato não está vivendo uma vida de pecado. Significa que todos nós podemos passar por dias ruins. O apóstolo Paulo vai dizer que inclusive nós precisamos vestir a armadura de Deus para poder resistir nos dias maus. Dias maus acontecem. Nem eu e nem você. Nós não somos super-heróis, nós não somos de ferro, nós não somos blindados de uma forma. Todo mundo pode passar por um dia difícil, pode passar por um dia mau. E se eles chegarem, irmãos, tem coisas que são importantes demais para nós.
Nessa minha semana ruim, nesses meus dias difíceis, nesses meus dias em que eu me senti mal, não fisicamente, não de saúde, mas de me sentir mal, angustiado, triste, preocupado, como foi importante a forma como Deus enviou a sua ajuda. Nesses dias, eu lembrei de um texto muito interessante da palavra de Deus. Isaías capítulo 41, versículo 6, ele diz assim, e um ao outro ajudou, e ao seu irmão ele disse, esforça-te. Vou ler de novo, Isaías 41, verso 6, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te, ou tenha ânimo, ou seja forte. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Se você ler o capítulo todo, o capítulo 41 todo do livro do profeta Isaías, você vai perceber que essa frase está dentro de um contexto de uma orientação de Deus, de uma palavra de Deus até muito dura. Quem está, na verdade, usando isso ou fazendo isso não são os homens e mulheres de Deus, mas são os ímpios. Deus está no capítulo 41 dizendo, existe uma postura de pessoas que às vezes nem conhecem a Deus e que eles se ajudam, se animam, e muitas vezes os homens e mulheres de Deus não confiam e não se ajudam. É uma exortação de Deus no capítulo 41 de Isaías. Mas essa frase para nós ela é maravilhosa. Ela vai dizer sobre o bálsamo que é a ajuda, a presença de irmãos e amigos no meio do nosso dia mal. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Você percebe? Um ao outro ajudou. Isso significa, irmãos, que às vezes eu estou no meu dia mal e eu necessito da ajuda de alguém, a presença de alguém, a fala de alguém, a ação de alguém. Mas o meu dia mal, ele passa. E aí eu estou liberado, eu estou pronto também para ser uma ajuda no dia mal do outro. E é dessa forma que nós caminhamos, nessa ajuda mútua, aquele que está um pouco mais cansado, o outro carrega no colo. Aquele que carregava no colo pode ser que na outra semana esteja se sentindo um pouco mais cansado, e aquele que recebeu o alento, o novo de ser carregado no colo, agora se encontra pronto novamente para pegar e levantar o outro pela mão e dizer, vamos lá. Esse é um momento de ajuda mútua, um ao outro ajudou, um ao outro pegar na mão. Então quando você percebe que alguém não está bem, você ajuda, e quando você não estiver bem, alguém ajuda também. Esse movimento é maravilhoso, significa que nós mantemos a nossa humanidade, ou seja, somos completamente sujeitos a dias ruins, somos completamente sujeitos a momentos difíceis, somos completamente sujeitos a desânimo, a preocupação, a tristeza, porque Deus, quando nos converteu, quando nos salvou, não tirou de nós a nossa humanidade. Continuamos vivendo assim, continuamos tendo esses momentos, mas Deus nos introduz num ambiente maravilhoso no meio dos irmãos, dos amigos, das pessoas, e Ele vai dizer, e quando um está caído, o outro vai lá e levanta. E pode ser que aquele que levantou, no dia seguinte ele está caído, e ele vai lá e é levantado por aquele que um dia ele levantou, um ao outro ajudando. Que coisa maravilhosa. Essa semana eu recebi ajuda, recebi amparo, recebi consolo. E muitas vezes quando recebi isso, fui lembrado de quantas vezes eu ajudei, quantas vezes eu amparei e quantas vezes eu ajudei a levantar. E é verdade, irmãos. E essa dinâmica da vida espiritual, essa dinâmica da vida na presença do Senhor, é uma dinâmica em que nós recebemos e damos. Em alguns momentos nós recebemos, outros momentos nós damos.
Isso significa o seguinte, que você não pode, nem eu, nós não podemos ficar na posição sempre daqueles que só recebem. Daqueles que só comunicam seus problemas e recebem a oração. Daqueles que só se sentem mal e recebem amparo. Nós temos esse momento, mas também somos convidados, assim o Senhor nos respeita. Nós somos convidados a avançar também na direção do outro e dizer, eu estou aqui, precisar de mim, eu estou aqui, por precisar de mim, eu estou aqui. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te, seja forte, eu estou aqui. Significa que nós somos chamados para sermos encorajadores. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Por quê? É importante a gente entender o que é um encorajador. O encorajador é aquele que em determinados momentos dá coragem, dá ânimo, fortalece o outro. A coragem é um atributo interno. A coragem é algo que vem de dentro. A coragem é um atributo que nós temos em muitos momentos, que é aquele ímpeto de enfrentarmos os desafios de frente, de cabeça erguida, com muita fé, resistentes, confiantes, a coragem que nos leva a seguir em frente. Irmãos, esse é um momento de muita coragem para todos nós. Todos nós temos sido muito corajosos em enfrentar toda essa dinâmica. Se a coragem é algo que vem de dentro, o encorajamento é algo que vem de fora. Porque há momentos em que somos cheios de coragem, mas há momentos em que a nossa coragem está em baixa. E quando ela está em baixa, nós precisamos de quê? De encorajamento. Ou seja, quando nosso ânimo está lá embaixo, quando a nossa coragem está lá embaixo, quando nossa força está lá embaixo, nós precisamos do encorajamento, de algo que vem de fora. E nesse caso, meus irmãos, Deus levanta homens e mulheres para serem encorajadores nesse momento. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que Deus não manda para nós provação que a gente não possa resistir. Porque quando ela chega num limite altíssimo na nossa vida, o que a palavra de Deus diz? Que Ele envia também o escape. Meus irmãos, quantas vezes o escape nos meus momentos de provação vieram através de pessoas. De pessoas que seguraram na minha mão, que me deram uma palavra, que me mandaram uma palavra, os encorajadores. Então, muitas vezes, as respostas das nossas orações vêm em forma de gente, de pessoas que vêm nos auxiliar, nos abençoar. E nos abençoam e nos auxiliam num período para que a gente recobre a coragem e a gente também ajude a levantar. Daqui a pouquinho vai começar uma live do cantor muito querido de muita gente da igreja, do Sérgio Lopes. E ele tem uma música que diz isso, que as mãos que um dia foram levantadas, essas mãos agora vão ajudar a levantar. Encorajamento é algo que a gente faz, é de fora para dentro, é uma ação na direção do outro. E nós podemos encorajar através de muita coisa, através de palavras de incentivo, através da nossa presença, que hoje não é física, mas é a nossa presença em forma de um telefonema, nossa presença em forma de uma mensagem. Nós encorajamos através de ações de compaixão, de mandar coisas, de fazer coisas por alguém, de comprar uma coisa para alguém, de fazer algo para alguém. Nós encorajamos através da oração. Às vezes, nesse momento, o que a pessoa precisa é ouvir uma oração. Nós encorajamos através da palavra de Deus. Quantas vezes na minha vida, e nesse momento também,
em que eu não estava bem, que trouxe calanto, fé ao meu coração, renovo, foi a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, a palavra de Deus que eu não estava lendo naquele momento, mas a palavra de Deus que alguém mandou. Eu tive um amigo que nesse momento me mandou um texto muito especial da palavra de Deus que eu nem lembrava dele. Entende? Percebe? Que Deus nos usa, nos movimenta para esse momento de encorajamento de uns dos outros, a nós não só recebermos alguma coisa, mas também mandarmos uma palavra. E aí é a nossa presença, a palavra de incentivo, ações de compaixão, oração, fortalecimento através da palavra. O encorajamento é a ação de alguém ir dar coragem a alguém que nesse momento está sem coragem. Talvez você esteja se perguntando assim, o que produz esse movimento de encorajamento, esse fenômeno de encorajamento? O que produz alguém vir com esclarecimento para alguém que está com dúvida? O que produz uma palavra de esperança para alguém que está sem esperança? O que é que produz uma ação de compaixão para alguém que está se sentindo desamparado? O que é que produz uma palavra de oração na vida de alguém que precisava saber que Deus estava perto? O que produz na vida de alguém uma palavra de Deus dada por alguém num momento em que ele mesmo não consegue, às vezes, nem acessar a palavra? Existe um fenômeno que acontece, e acontece o fenômeno da volta da coragem, do renovo. O renovo na vida de alguém acontece, o fortalecimento na vida de alguém acontece, mas esse não é só esse fenômeno que acontece. O outro fica renovado e pronto agora para ajudar, talvez aquele que lhe levantou ou uma outra pessoa. Mas aliado a isso há um fenômeno maravilhoso que eu chamo do fenômeno Provérbios 17. No meio do encorajamento, do movimento do encorajamento, essa coisa de ir na direção do outro para ajudá-lo nesse momento difícil, o fenômeno Provérbios 17 que diz assim: em todo tempo ama o amigo, mas na hora da angústia nasce o irmão. Percebe? Em todo tempo ama o amigo, mas nesse momento do encorajamento, a pessoa que recebe o encorajamento, ele é tomado de coragem, acontece o renovo, dado por Deus através de alguém, o renovo. Mas acontece um outro fenômeno espiritual, que amigos começam a se ligar e se tornam irmãos. Significa o seguinte, que esse laço, ele é muito mais fortalecido, esse laço é muito mais ligado, surge um novo tipo de relação, surge um novo tipo de maneira de se relacionar, um novo tipo de coração de um para o outro. Um é o coração do amigo, o outro é o coração do irmão, é algo muito mais ligado, e esse é um fenômeno que acontece quando existe esse movimento. Por quê? Porque aí começa a existir mais uma relação de confiança, começa a existir mais uma relação de entrega, existe mais uma relação de preocupação de um com o outro legítima, começam os laços fraternos. É verdade, irmãos, que nós nos chamamos de irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, nascemos de novo do mesmo Pai, e aí somos irmãos em Cristo Jesus. Mas é verdade que no nosso ambiente, muitas vezes de igreja, a gente às vezes nem sabe o nome. Às vezes a gente não sabe nem se alguém é casado ou solteiro. A gente não sabe se a pessoa tem filho ou não tem.
A gente não sabe se a pessoa trabalha ou está desempregado. A gente não sabe em que trabalha. A gente não sabe se trabalha de dia, se trabalha de noite. A gente não sabe se o filho é do primeiro casamento ou do segundo. A gente não sabe se o filho é legítimo ou adotado. A gente não sabe se mora aqui alugado ou em casa própria. A gente não sabe, a gente às vezes está no mesmo lugar de igreja, lugar da celebração, e somos irmãos de fato, porque celebramos o mesmo Deus, mas às vezes na hora da angústia, Deus promove essa relação, uma relação muito mais profunda. A gente começa a viver como irmãos. E eu sei que esse fenômeno está acontecendo. Quanta gente se conhecia aqui na igreja, quanta gente se via aqui na igreja, e por causa desse fenômeno, da pandemia que está existindo agora, quantos estão se conhecendo melhor? Quantos estão gerando um coração grato, gerando gratidão, gerando generosidade, sabendo um pouco mais da vida de um do outro. E eu tenho certeza, irmãos, que desse movimento de encorajamento maravilhoso surgirão relacionamentos muito mais profundos. Não seremos os mesmos. Somos irmãos pelo mesmo Pai que nos gerou, mas seremos irmãos com um coração muito mais profundos um com o outro, porque no tempo da angústia, um dos fenômenos que Deus produz é esse fenômeno de ligação, de nos tornarmos irmãos mais próximos, irmãos mais unidos, mais ligados. Por isso, eu queria te convidar a você não se privar de ser um encorajador. Se você está de pé, estenda a mão para quem está caído. Se você vê alguém que não está bem, vai lá e ajuda. Porque no dia que você não estiver bem, Deus vai mandar uma pessoa para te levantar também. E o que acontece nesse momento? Um renovo do Senhor. E o que acontece nesse momento é que amigos e irmãos de fé se tornam amigos, irmãos muito mais próximos. E com isso, a igreja é fortalecida, e com isso, o nome de Deus é honrado, e com isso, temos uma bênção muito maior, a bênção da comunhão. Que Deus abençoe muito você. Eu oro para que essa semana seja uma semana em que você mais encoraje do que precise ser encorajado. Mas se você precisar, eu quero que você diga, fale. Não tem problema dizer que não está bem. Não tem problema dizer que está preocupado. Não tem problema dizer que está com medo. Não tem problema. Porque é nesse momento que Deus levanta para nós os encorajadores, aqueles que vêm para nos dar coragem. E nesse movimento acontece um renovo do Senhor. E nesse movimento, amigos se tornam irmãos. Relacionamento profundo. Que seja assim na tua vida, viu? E na minha vida. Que seja uma semana de boas notícias, seja uma semana de grandes vitórias na minha vida e na sua vida. E a gente se encontra no próximo domingo, tá bom?